Quem tem dados, quem tem informações, tem normalmente o poder dentro da sala. Vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão baseada em dados, beleza? Para a gente falar sobre esse assunto, primeiro vamos definir o que é uma tomada de decisão, né? Na verdade, o que é uma decisão, né? A decisão baseada em dados, normalmente normalmente não, ela com certeza é fundamentada em informações quantitativas e qualitativas. Né? E isso é imprescindível que seja coletado e analisado. Ou seja, não adianta eu ter uma informação quantitativa e qualitativa ali espalhada, mas se eu não coletar isso, certo? Então esse papel está aqui, mas se eu não pegar o papel para olhar, principalmente se eu não analisar, porque eu posso estar olhando para o papel, mas não está lendo, de nada serve. Para que a gente faz isso? Porque a gente busca utilizar os dados mais relevantes e mais confiáveis que a gente tem para poder embasar as nossas escolhas e minimizar o impacto das opiniões subjetivas ou das intuições. A famosa bola de cristal, quando ela para de funcionar. Beleza? Bom, o processo de decisão, ele passa por 7 etapas de qualquer tipo de decisão. Não importa se ela é baseada em dados ou não. Mas tem um diferencial que que eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos aqui, tá? Essas 7 etapas, elas consistem de identificação do problema, coleta de informações, análise e avaliação, geração de alternativas, tomada de decisão de fato, a implementação do que foi decidido e a avaliação e o acompanhamento. Agora, qual que é a grande diferença de uma decisão que a gente se baseia em dados para uma que a gente não se baseia em dados? Quais que são as vantagens disso? Bom, vou listar aqui algumas para vocês. A primeira, de longe, é a precisão e a objetividade. Ou seja, esquece o eu acho. Ah, mas sabe o que que é? É que eu acredito. Não. Vamos olhar para o que os dados estão falando, né? Isso permite com que a gente tenha uma melhor compreensão do cenário, entendendo o que os dados estão dizendo. A gente procura, então, por padrões, por tendências e, principalmente, por comportamentos, né? Uma outra vantagem é que, quando a gente começa a olhar para os dados para análise, a gente começa a identificar oportunidades, certo? Oportunidades que, normalmente, a gente não veria. Sabe quando você... Vamos supor que você queira comprar um carro, beleza? Mas você não entende muito de carro. E aí você vai numa loja e o vendedor te fala, olha, tem um carro aqui que é um carro flex. Aí você fala, opa, peraí, mas o que é flex? Ah, flex, ele roda tanto a álcool quanto a gasolina. Ou seja, tá aí uma oportunidade nova que você não sabia, que você descobriu porque você foi olhar os dados. Você foi até o vendedor, que no caso tem o conhecimento, e ele te falou sobre isso, que é o especialista nesse caso, né? Isso se torna ainda mais poderoso quando a gente cruza dados com diferentes dimensões. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Tá? A terceira vantagem que a gente tem aqui é a redução de riscos e a melhoria da eficiência do nosso processo. Ou seja, quando a gente analisa o histórico, olhando dados do passado, a gente consegue identificar os padrões de risco e pensar também nas medidas preventivas. Ou seja, quando eu for tomar uma decisão, vou viajar, certo? Então comprei meu carro flex, vou de álcool e agora eu vou viajar. E vamos supor que eu nunca tenha feito esse percurso antes, mas outras pessoas já fizeram. E eu tenho alguns dados que eu posso analisar, como por exemplo, meteorologia. Bom, se chover, corre risco de alagamento. Putz, da última vez que alagou, meu, trânsito foi, sei lá, 5 horas. Então, eu consigo olhar, se a previsão de tempo é de chuva com alagamento para os próximos dias, peraí, então acho que eu vou planejar minha viagem um pouquinho melhor, né? Além disso, também permite com que a gente possa direcionar os nossos recursos de forma mais eficiente. Isso evita com que a gente desperdice, nesse nosso exemplo, tempo e dinheiro, e aumenta também a nossa probabilidade de sucesso da decisão. Agora, talvez a vantagem mais importante, porém não a última, principalmente no contexto de negócios, é o aumento da vantagem competitiva. Por quê? Bom, pensa da seguinte forma.
Se nós temos os dados e os nossos concorrentes não têm, ou a gente não sabe como eles estão olhando para isso, com qual nível de profundidade, se a gente aprender a utilizar essas informações que precisam ser precisas e atualizadas a nosso favor, isso permite com que a gente tenha uma agilidade na tomada de decisão muito mais rápida, ou seja, a gente responde ao mercado de forma muito mais ágil que os nossos concorrentes, tá? Isso também permite com que a gente aumente a nossa acurácia. Ou seja, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma empresa de varejo, tá? E o nosso concorrente resolve fazer uma promoção de último minuto, ou não, ou já estava planejada, tanto faz. Mas é bem no meio da nossa principal campanha, quando a gente está com um grande lançamento. Bom, se a gente tiver os dados necessários e suficientes de mercado, a gente consegue rapidamente traçar uma nova estratégia para combater aquela promoção do concorrente e ainda ter uma ideia, uma meta, um objetivo mais assertivo de onde a gente quer chegar, tá? E por fim, o que também é muito importante, uma outra vantagem é que uma decisão tomada baseada em dados, ela nos permite monitoramento e uma avaliação contínua. Eu também vou falar disso um pouco mais para frente. Mas aqui o conceito é, já que a gente está olhando para dados, vamos estabelecer também as metas e os objetivos para avaliar essas decisões, né? Isso é importante para a gente poder monitorar e adaptar o percurso e a evolução daquilo que foi discutido, que foi decidido, tá? Bom, então vamos lá. Para a gente fazer isso, para a gente colocar isso na prática, é uma questão muito mais até cultural, tá? É uma questão que a gente não vai fazer isso sozinho. A gente precisa aculturar o nosso negócio, a gestão, principalmente a alta liderança, a largar os dados, os fatos empíricos e olhar para os fatos reais que os dados estão nos falando. Ou seja, deixar a intuição um pouco de lado e trabalhar mais com os nossos dados, tá? Então imagina que você passou todo esse conceito, entendeu essa parte cultural de como se do porquê da importância, né, de uma decisão tomada voltada a dados. E aí agora a gente vai lá para o nosso Power BI e fala, legal, mas como que eu faço isso? Como que eu começo essa conversa dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? O que eu levo de indicador para dentro do meu negócio, né? Bom, primeiro, vamos pensar aqui num business em termos de desempenho, de progresso e de impacto. O primeiro passo é a gente compreender os principais objetivos do negócio ou do problema a ser resolvido. Tá? Então imagina que nós estamos agora numa indústria de peças para carro, por exemplo, onde o objetivo principal desse negócio seria o quê? Seria maximizar os lucros. Bom, se a gente quer maximizar os lucros ali, o próximo passo é entender quais são as áreas chaves do negócio que atuam diretamente nessa maximização de lucros. Bom, se a gente falou que a gente é uma indústria, a capacidade de produção, ou seja, a própria indústria, né, em si, é uma das principais áreas de negócio. Uma outra área de negócio que a gente poderia considerar também para esse exemplo seria a nossa área de supply, nossa área de PCP. Né? Por que isso? Porque um bom planejamento de compra e produção, né, junto com uma geração de eficiência fabril, é um dos fatores que pode mexer no nosso bottom line. Outras coisas podem mexer nisso, claro, como a gente está falando de lucro, quanto mais vender, mais lucro tem e tudo mais, mas aqui vamos pensar sobre a ótica do industrial e pensando principalmente na questão da eficiência de máquinas, tá? Então, como eu estava comentando agora, se a gente definir isso, um dos critérios de sucesso para que a gente melhore esse KPI é o quê? A nossa eficiência, certo? Ou seja, quanto mais eu produzir, menos tempo minha máquina fica parada, mais eu otimizo meus turnos e, portanto, eu consigo maximizar minha produção, ficando menos tempo parado no contexto geral, tá? E aí, por fim, a gente precisa também considerar a relevância e a capacidade de mensuração daqueles KPIs e das métricas que a gente está definindo. Ou seja, esse indicador de eficiência, ele é relevante para o meu negócio? Ele é extremamente relevante para o meu negócio. Eu consigo mensurar? Sim, normalmente você consegue mensurar a eficiência. Normalmente ela vai estar em dados
cruzando o seu planejamento com seus dados reais de produção que estão ali dentro dos seus sistemas, do seu ERP, ou usando a IoT, enfim. E por fim, a gente precisa estabelecer quais são as nossas metas, quais são os nossos benchmarks, ou seja, legal, consigo medir a minha eficiência, mas quanto que eu quero buscar de eficiência? Isso tudo depende muito, pessoal, do plano. Qual é o plano? Né? Então, se eu quero ter um bottom line de X, qual é a eficiência que eu preciso ter para chegar nisso? E aí onde os dados começam a entrar e nos ajudar mais ainda, não só na tomada de decisão, mas também no planejamento. Tá? E aí, por fim, a gente precisa também decidir quais são as origens dos dados. Normalmente não, na verdade nós só temos duas origens. O dado ele é interno ou o dado ele é externo. Um dado interno normalmente vem de fontes que estão no nosso controle, ou seja, que a gente possui, está dentro de casa, e elas estão ligadas às principais atividades da operação do nosso negócio. Ou seja, como no nosso exemplo anterior, se a gente falar de dados de eficiência, essas fontes normalmente elas são as máquinas, elas são o planejamento, elas são a produção real, elas são os turnos trabalhados, tudo isso está ali dentro de casa. Agora, quando a gente fala de dados externos, aí são fontes que vêm de fora da empresa. Normalmente a gente utiliza isso para complementar as informações internas. Então lembra lá no nosso exemplo da viagem? Bom, essa uma informação, um dado externo que a gente utilizou naquele exemplo, que não está no nosso controle, foi o quê? A meteorologia, certo? Eu não consigo controlar se vai chover ou se vai fazer sol, eu consigo acompanhar, eu consigo monitorar, e normalmente não sou eu que mensuro isso. Existem empresas, porque seria muito caro a gente mensurar a meteorologia, existem empresas que já fazem isso, né? 6 principais cuidados que a gente precisa ter. Imagina que você entendeu todo esse contexto do porquê é importante tomar uma decisão baseada em dados. Você entendeu também todo o caminho para você elencar os principais indicadores e as métricas que você precisa desenvolver, que você precisa olhar. Você também entendeu quais são as fontes onde você vai buscar os dados para poder construir esses indicadores e essas métricas. Aí você pega o seu Power BI, você abre e você começa a trazer esses diferentes dados para dentro da plataforma, certo? E aí, quais são alguns dos principais cuidados que você precisa ter? Bom, o primeiro de todos é a limpeza e a preparação dos dados. Ou seja, você tem que sim procurar se não tem nenhuma célula ali em branco, uma célula com erro, principalmente quando você está trabalhando com um grande conjunto de dados, com uma grande massa de dados, porque essas falhas, vamos dizer assim, né, ou essas distorções, elas podem impactar no resultado final, elas podem impactar numa decisão. E acreditem, por experiência, eu já vi erros milionários acontecerem, às vezes por uma célula estar em branco, tá? E a fórmula, depois lá na frente, sair errada. Bom, depois disso, depois que você fez toda a limpeza e a preparação dos dados, você precisa definir quais são as técnicas de análise de dados que você vai trabalhar. Mas a gente vai falar disso também nos próximos slides, não vou entrar no detalhe agora. Tá? Depois de definir a técnica de análise, aí o que a gente vai fazer? A gente vai procurar trabalhar para identificar os padrões e as tendências, ou seja, a gente vai criar uma conversa ali com os nossos dados, certo? Depois a gente precisa contextualizar os resultados, ou seja, legal, olhando para tudo isso que a gente viu aqui, qual é o contexto que eu estou aqui inserido de resultado, conectar com os meus principais objetivos de negócio que eu já entendi lá naquele mapeamento que a gente fez ali atrás, e aí vamos comunicar esses insights, que a gente vai chamar assim de uma forma clara, para ou sozinhos ou em conjunto com um grupo poder chegar numa decisão, certo? Bom, isso tudo para quê? Para que a gente possa gerar insights valiosos. Então, quando a gente fala de padrões e de tendências, isso é na verdade como a gente falar ali a língua dos dados, né? A gente aprende a falar uma língua, normalmente. Aqui no Brasil a gente fala português, algumas pessoas falam inglês, e normalmente a gente fala, bom, o melhor momento para se aprender uma nova língua é quando você é mais novo, quando você é criança. Aqui não é tão diferente. Quanto antes você aprende a falar essa língua, como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de aprender a falar essa língua dos dados logo no meu início de carreira profissional. Antes a gente aprende e melhor a gente consegue se comunicar, tá? Uma forma da gente poder exercitar esse olhar, né, e essa habilidade é através do desenvolvimento do raciocínio lógico. É trabalhar sempre
um olhar holístico. Então, saia da sua caixa. Eu comentei com vocês. Eu comecei minha carreira na área de marketing. Mas o que eu não falei ali atrás foi que eu sempre permeei todas as demais áreas. Porque marketing é uma perna do negócio. Mas eu estava ali muito próximo, dentro da minha indústria, né? Claro, estava muito próximo das áreas de industriais, da área de P&D, da área de planejamento de vendas, da área de S&OP e assim por diante. E principalmente também da área comercial. Ou seja, eu comecei a entender um pouquinho mais dos outros negócios, das outras diretorias. E com isso eu podia agregar esse conhecimento e esse entendimento dos processos, das responsabilidades dentro do meu processo decisório, facilitando então a tomada de decisão para o coletivo e, portanto, para o negócio como um todo, e não só isoladamente para uma diretoria ou outra, tá? Um dos segredos é você buscar sempre além do óbvio, né? Porque o óbvio está na cara de todo mundo, está todo mundo olhando para isso. Então vai um pouquinho além, né? Faça perguntas, seja curioso. A riqueza desse processo, é aí onde está a riqueza desse processo e desse aprendizado, tá? Essa etapa, ela é a principal, a etapa de busca por padrões e por tendências, porque é ela que inicia todo o desencadeamento de uma tomada de decisão baseada em dados. Porque quando você identifica uma tendência, um padrão, você fala, opa, peraí, tem um negócio interessante aqui. Vamos fazer algumas simulações. Vamos entender, bom, se a gente for para tal lado, o que será que pode acontecer? Olha, historicamente foi dessa forma, certo? Vou dar para vocês então, pessoal, 6 dicas falando de análises, que eu prometi que ia voltar nesse slide, aqui para que vocês possam aplicar isso, tá? Bom, vamos lá. A primeira dica, dentro da escolha de análise temporal, ou seja, olhe, avalie o que os dados te dizem de acordo com a evolução de tempo, ou seja, conforme passa o tempo, o que vem acontecendo. Segunda dica, a análise descritiva, ou seja, utilize métricas numéricas como médias, desvio padrões, ou medianas, assim por diante, tá? Tudo depende da finalidade da sua análise. Terceira dica, análise de regressão, ou seja, cruze diferentes variáveis, né? Estabeleça relações, na verdade, entre as variáveis para identificar tendências ao longo do tempo. Quarta dica, agrupamento e segmentação. Para alguns negócios, para alguns tipos de negócios, inclusive, isso é uma das principais características que você precisa utilizar dentro da sua análise de dados, tá? Agrupe os seus dados com características semelhantes, para que você possa identificar padrões e tendências dos subconjuntos dos seus dados. Quinta dica, análise de correlações. Quais são as variáveis que conversam entre si uma com a outra? E o que elas dizem juntas? E o que elas dizem separadas. Sexta e última dica, não podia deixar de fora, inteligência artificial. Pessoal, estamos na era da inteligência artificial, então explore padrões mais complexos e mais detalhados com mecanismos de machine learning e análises preditivas. A interpretação correta dos seus dados, ela é de suma importância, porque não adianta você ter todo o compreendimento da importância de uma decisão baseada em dados, ou de como funciona todo esse processo, se você não tiver feito lá atrás todo aquele processo de limpeza de dados, de cuidado com os seus dados, né? Não é só a questão da limpeza, mas também do detalhe, de você ser mais detalhista, tá? As nossas decisões, elas precisam ser baseadas em fatos, em evidências concretas. Por quê? Porque isso tira de jogo todas as suposições, as intuições subjetivas. Como a gente falou antes, a famosa bola de cristal. Quem não tem um dono de uma bola de cristal na sua empresa? Se você não tem, é porque você é o dono da sua empresa ou porque você está segurando essa bola de cristal. Então deixe de lado os eu acho. E comece a olhar para o seu dado, comece a olhar para os fatos e para as evidências, para aquilo que realmente está sendo dito para você, tá? E cuidado principalmente com as decisões tendenciosas. Essas decisões tendenciosas são aquelas que normalmente reforçam uma crença empírica. Sabe aquele famoso, aí, tá vendo? Falei que era por causa disso. Cuidado, porque às vezes você tem um set de dados, um set de insights que te apontam em uma direção. E apenas um aponta numa direção diferente. Só que se aquela direção diferente era o que você tinha como seu achismo ali,
você conseguiu uma faísquinha para reforçar essa situação empírica. Então tome muito cuidado com isso. Isso está sempre certo? Claro que não. Algumas vezes a intuição, ela de fato é mais assertiva. Mas a gente não está aqui hoje para falar sobre a intuição, certo? E outra, se fosse para a gente arriscar, como a gente viu ali atrás, quando a gente olha para dados, para tendências, para comportamento, isso permite uma análise de risco muito maior, tá? Bom, dito tudo isso, é muito importante que você valide os seus estudos. É importante que você valide os seus dados, os seus resultados, que você verifique, para que você tenha certeza daquilo que você está falando. Pessoal, já passei por situações também onde um plano de negócio inteiro foi desenvolvido. E ele foi desenvolvido e o racional dele era muito bom. E eu falo para vocês, tinha muita análise ali dentro. Tinha muito dado envolvido, tinha muito estudo, muito conhecimento. Só que tinha uma base de dados errada. Um plano de negócio inteiramente desenvolvido sobre uma base de dados que, na verdade, nem estava errada, mas era um contexto diferente. Então tome muito cuidado com isso, porque isso pode acabar jogando todo um trabalho fora, tá? Claro que uma vez que você faz esse cheque, né, isso traz muito mais confiabilidade para o seu processo e para os seus resultados. Ou seja, quando você tem certeza, bom, fiz o meu trabalho, eu fiz minha lição de casa, eu fui a fundo, eu estudei, eu validei meu dado, eu me certifiquei. Então, aqui eu confio. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente utiliza esses insights, uma vez que eu tenho certeza do que eu estou falando, das fontes de dados, fiz todas as verificações, as checagens possíveis. Primeiro passo, é importante compreender o que está por trás dos dados que nós estamos analisando. Entenda de fato os padrões. Tenha certeza de que o seu olhar está correto, tá? Veja se as tendências que você identificou, se elas realmente correspondem àquilo que você estava buscando, ou se elas realmente te dizem alguma coisa, tá? As relações descobertas, elas precisam fazer um sentido. E principalmente, como que isso se conecta com os objetivos do seu negócio ou com a problemática original que você queria resolver, que foi dada a você, tá? Então eu vou dar aqui para vocês um checklist das informações para que você saiba que você está no caminho correto. Passo número 1, compreendimento e relacionamento com objetivos do negócio ou com a problemática proposta. Passo 2, contextualização do problema. Ou seja, isso aqui que eu identifiquei, ele está contextualizado dentro do problema original? Passo 3, falamos disso agora há pouco, confiabilidade dos dados e necessidade de análises adicionais. Ou seja, fiz todas as minhas análises, e aí lembra do nosso primeiro exemplo lá do carro, do Flex? Putz, um fato novo foi descoberto aqui. Isso requer uma análise adicional, eu preciso incrementar uma nova dimensão dentro da minha análise, eu preciso expandir a minha análise para alguma outra área, ou fazer alguma pergunta diferente para os meus dados? Passo 3, entenda o seu contexto de risco, tá? Saiba qual é o tamanho do bicho que você está fatiando. E por fim, colaboração e comunicação. Não guarde o dado para você, não guarde o insight para você. Porque um olhar diferente, porque uma coisa que acontece muito, pessoal, uma vez que a gente começa a mergulhar nos dados, nas análises e entrar cada vez mais no detalhe, a gente tende sim a ficar enviesado. Não mais pela intuição, mas sim pelo que aqueles dados que estão na nossa frente estão dizendo. E às vezes alguém de fora consegue trazer um olhar diferente, numa visão literalmente mais holística, mais completa, com provocações que podem contribuir para o nosso processo, tá? Por isso que a comunicação e o compartilhamento dos insights é super importante. Bom, após reunir todos os insights que a gente chegou ali através dos nossos dados, é importante que a gente avalie as diferentes alternativas que a gente tem disponível e que a gente de fato chegue em uma decisão, seja ela sozinho ou em conjunto com outro grupo, tá? E para isso, como a gente está falando de dados, é importante que a gente estabeleça metas, que a gente estabeleça objetivos claros. Então, naquele nosso exemplo da eficiência,
é importante que, legal, se eu já entendi que eficiência é importante e que eu preciso melhorar a minha eficiência, eu preciso melhorar em quanto? Estabeleça um ponto ideal para que você possa acompanhar isso, o seu progresso, e para você saber se você está no caminho certo ou não, tá? Isso baseado muito no que aqueles insights te trouxeram, tá certo? Então, se a gente, por exemplo, vamos voltar no nosso exemplo da eficiência. Vamos supor que aqui que a gente descobre que uma determinada máquina, ela quebra todo mês por 5 dias, e a gente descobre que o motivo disso é um turno específico, ou seja, ela sempre quebra num determinado turno. Qual o insight que a gente pode tirar disso? Bom, insight número 1, talvez eu tenha um problema com o turno. Insight número 2, se a gente correlacionar com outros dados, talvez eu possa ter impacto de alguma outra linha de produção que esteja rodando no mesmo turno que aquela linha, certo? Então, baseado nesses dois insights, o que a gente pode estabelecer? Bom, métrica número 1, vou trocar as pessoas que estão trabalhando naquele turno. E vamos mensurar, vamos medir se isso funciona. Insight número 2, vou apenas naquele turno rodar aquela linha de produção sozinha e ver se ela performa. Veja que nós estabelecemos dois objetivos claros. E a meta qual que é? A meta é melhorar a eficiência, tá certo? Então, quais são as métricas que eu vou modificar e os indicadores que eu vou acompanhar? Bom, as métricas que eu vou modificar, nesses nossos exemplos, foram, número 1, a troca de turno ou o isolamento da produção daquela linha de produção. E isso é o que a gente vai acompanhar. Basta, então, agora a gente criar uma rotina de acompanhamento. Lembra que a gente começou esse papo falando sobre cultura de dados dentro de uma empresa? Bom, se a gente não tiver uma rotina de acompanhamento e de avaliação desses resultados, muito provavelmente a nossa iniciativa morre na praia, tá? Então estabeleça periodicamente uma agenda para olhar para isso, para esses resultados, para olhar para essas métricas e acompanhar. Seja ela por conta de um plano de ação, ou seja ela porque simplesmente nós temos um objetivo, tá certo? E isso sempre alinhado com a expectativa definida.